Primeira parte, há 2000 anos. Capítulo 1. Dois amigos. Parte A. Os últimos clarões da tarde haviam caído sobre o casario romano. As águas do Tibre, ladeando o Aventino, deixavam retratados os derradeiros reflexos do crepúsculo, enquanto nas ruas estreitas passavam liteiras apressadas, sustidas por escravos musculosos e lépidos. Nuvens pesadas amontoavam-se na atmosfera, anunciando aguaceiros próximos, e as últimas janelas das residências particulares e coletivas fechavam-se com intrépido ao sopro dos primeiros ventos da noite. Entre as construções elegantes e sóbrias que exibiam mármores preciosos no sopé da colina, um edifício havia que reclamava a atenção do forasteiro pela singularidade das suas colunas severas e majestosas. Uma vista de olhos ao seu exterior indicava a posição do proprietário, dado o aspecto artístico e imponente. Era de fato a residência do senador Públio Lentulus Cornelius, homem ainda moço, que à maneira da época exercia no Senado funções legislativas e judiciais, de acordo com os direitos que lhe competiam, como descendente de antiga família de senadores e cônsules da República. O império, fundado com Augusto, havia limitado os poderes senatoriais, cujos detentores já não exerciam nenhuma influência direta nos assuntos privativos do governo imperial, mas mantivera a hereditariedade dos títulos e dignidades das famílias patrícias, estabelecendo as mais nítidas linhas de separação das classes na hierarquia social. Eram 19 horas de um dia de maio de 31 da nossa era. Públio Lentulus, em companhia do seu amigo Flamínio Severus, reclinado no triclínio, terminava o jantar, enquanto Lívia, a esposa, expedia ordens domésticas a uma jovem escrava etrusca. O anfitrião era um homem relativamente jovem, aparentando menos de 30 anos, não obstante o seu perfil orgulhoso e austero, aliado à túnica de ampla barra púrpura, que impunha certo respeito a quantos se lhe aproximavam, constatando que o amigo, que revestindo a mesma indumentária de senador, deixava entrever idade madura, iluminada de cães precoces em penhor de bondade e experiência da vida. Deixando a jovem senhora entregue aos cuidados domésticos, ambos se dirigiram ao perístilo por buscarem um pouco de oxigênio da noite cálida, embora o aspecto ameaçador do firmamento pronunciasse chuva iminente. A verdade, meu caro Públio, exclamava Flamínio pensativo, é que te consomes a olhos vistos. Trata-se de uma situação que precisa modificar-se sem perda de tempo. Já recorreste a todos os facultativos no caso de tua filhinha? Infelizmente, retorquia o patrício com amargura, já lancei mão de todos os recursos ao nosso alcance. Ainda nestes últimos dias, minha pobre Lívia levantou-a a distrair-se em nossa vivenda de Tibur, procurando um dos melhores médicos da cidade, que afirmou tratar-se de um caso sem remédio na ciência de nossos dias. O facultativo não chegou a positivar o diagnóstico, certamente em razão da sua comiseração pela doentinha e pelo nosso paternal desespero.
mas, segundo nossas observações, acreditamos que o médico de Tibur presume tratar-se de um caso de lepra. É uma presunção atrevida e absurda. Entretanto, se não podemos admitir qualquer dúvida com relação aos nossos antepassados, sabes que Roma está cheia de escravos de todas as regiões do mundo, e são eles o instrumento de nossos trabalhos de cada dia. É verdade, concordou Flamínio com amargura. Um laivo de perspectivas sombrias transparecia na fronte dos dois amigos, enquanto as primeiras gotas de chuva satisfaziam a sede das roseiras floridas que enfeitavam as colunas graciosas e claras. E o pequeno Plínio? Perguntou Públio, com desejoso de proporcionar novo rumo à conversação. Esse, como sabes, continua sadio, demonstrando ótimas disposições. Calpurnia atrapalha-se a cada momento para satisfazer os caprichos dos 12 anos incompletos. Às vezes, é voluntarioso e rebelde, contrariando as observações do velho Parmenides, só se entregando aos exercícios da ginástica quando muito bem lhe apraz. No entanto, tem grande predileção pelos cavalos. Imagina que no momento de irreflexão própria da idade, burlando toda a vigilância do irmão, concorreu a uma tirada de bigas realizada nos treinos comuns de um estabelecimento esportivo do Campo de Marte, obtendo um dos lugares de maior destaque. Quando contemplo meus 2 filhos, lembro-me sempre da tua pequena Flávia Lentulha, porque bem sabes dos meus propósitos para o futuro, no sentido de estreitar os antigos laços que prendem as nossas famílias. Públio ouviu o amigo calado, como se a inveja lhe espicaçasse o coração carinhoso de pai. Todavia, revidou, apesar de nossos projetos, os augures não favorecem nossas esperanças, porque a verdade é que minha pobre filha, com todos os nossos cuidados, mais parece uma dessas infelizes criaturinhas atiradas ao velabro. Contudo, confiemos na magnanimidade dos deuses. Dos deuses? Repetiu Públio com um mal disfarçado desalento. A propósito desse recurso imponderável, tenho escogitado 1000 teorias no cérebro fervilhante. Há tempos, em visita à tua casa, tive ocasião de conhecer mais intimamente o teu velho liberto grego. Parmenides falou-me da sua mocidade e permanência na Índia, dando-me conta das crenças hindus com as suas coisas misteriosas da alma. Acreditas que cada um de nós possa regressar depois da morte no teatro da vida em outros corpos? De modo algum, replicou Flamínio energicamente. Parmenides, não obstante o seu caráter precioso, leva muito longe as suas divagações espirituais. Entretanto, meu amigo, começo a pensar que ele tem razão. Como poderíamos explicar a diversidade da sorte deste mundo? Por que a opulência dos nossos bairros aristocráticos e as misérias do esquilino? A fé no poder dos deuses não consegue elucidar esses problemas torturantes. Vendo minha desventurada filhinha com a carne dilacerada e apodrecida, sinto que o teu escravo está com a verdade. Que teria feito a pequena Flávia nos seus 7 anos incompletos para merecer tão horrendo castigo das potestades celestiais?
Que alegria poderiam encontrar as nossas divindades nos soluços de uma criança e nas lágrimas dolorosas que nos calcinam o coração? Não será mais compreensível e aceitável que tenhamos vindo de longe com as nossas dívidas para com os poderes do céu? Flamínio Severus meneou a cabeça, como quem desejava afastar uma dúvida, mas, retomando seu aspecto habitual, obtemperou com firmeza. Fazes mal em alimentar semelhantes conjecturas no teu fórum íntimo. Nos meus 45 anos de existência, não conheço crenças mais preciosas do que as nossas, no culto venerável dos antepassados. É preciso considerares que a diversidade das posições sociais é um problema oriundo da nossa regimentação política, a única que estabeleceu uma divisão nítida entre os valores e os esforços de cada um. Quanto à questão dos sofrimentos, convém lembrar que os deuses podem experimentar nossas virtudes morais, com as maiores ameaças à enfibratura do nosso ânimo, sem que necessitamos adotar os absurdos princípios dos egípcios e dos gregos, princípios, aliás, que já os reduziram ao aniquilamento e ao cativeiro. Já ofereceste algum sacrifício no templo depois de tão angustiosas dúvidas? Tenho sacrificado aos deuses segundo os nossos hábitos, respondeu Públio compungidamente, e ninguém mais do que eu se orgulha das gloriosas virtudes de nossas tradições familiares. Entretanto, minhas observações não surgem tão somente a propósito da filhinha. Há muitos dias ando torturado com o espantoso enigma de um sonho. Um sonho? Como pode a fantasia abalar desse modo a fibra de um patrício? Públio Lentulus recebeu a pergunta mergulhado em profundas cismas. Seus olhos parados presumiam devorar uma paisagem que o tempo distanciara no transcurso dos anos. A chuva, agora, em bátegas pesadas, caía continuadamente, fazendo os mais fortes transbordamentos do implúvio e represando-se na piscina que enfeitava o pátio do peristilo. Os dois amigos haviam se recolhido a um largo banco de mármore, inclinando-se nos estofos orientais que o forravam, prosseguindo na palestra amistosa. Sonhos há, prosseguiu Públio, que se distingue da fantasia, tal a sua expressão de realidade irretorquível. Voltava eu de uma reunião no Senado, onde havíamos discutido um problema de profunda delicadeza moral, quando me senti presa de inexplicável abatimento. Recolhi-me cedo, e quando parecia divisar junto de mim a imagem de Temis, que guardamos no altar doméstico, considerando as singulares obrigações de quem exerce as funções da justiça, senti que uma força extraordinária me selava as pálpebras cansadas e doloridas. No entanto, via outros lugares, reconhecendo paisagens familiares ao meu espírito, das quais me havia esquecido inteiramente. Realidade ou sonho, não sei dizer, mas vi-me revestido das insígnias de cônsul no tempo da República. Parecia-me haver retrocedido à época de Lúcio Sérgio Cantilina, pois o vi a meu lado, bem como a Cícero, que me figuravam duas personificações do mal e do bem. Sentia-me ligado ao primeiro por laços fortes e indestrutíveis, como se estivesse vivendo a época tenebrosa
da sua conspiração contra o Senado e participando com ele da trama ignominiosa que visava a mais íntimas organização da República. Prestigiava-lhe as intenções criminosas, aderindo a todos os seus projetos com a minha autoridade administrativa, assumindo a direção das reuniões secretas. Onde decretei assassínios nefandos. Num relâmpago, revivi toda a tragédia, sentindo que minhas mãos estavam nodoadas do sangue e das lágrimas dos inocentes. Contemplei atemorizado como se estivesse regressando involuntariamente a um pretérito obscuro e doloroso, a rede de infâmias perpetradas com a Revolução, em boa hora esmagada pela influência de Cícero. E o detalhe mais terrível é que eu havia assumido um dos papéis mais importantes e salientes da ignomínia. Todos os quadros hediondos do tempo passaram então à frente dos meus olhos espantados. Todavia, o que mais me humilhava nessas visões do passado culposo, como se a minha personalidade atual se envergonhasse de semelhante reminiscência, é que me prevalecia da autoridade e do poder para, aproveitando a situação, exercer as mais acerbas vinganças contra inimigos pessoais, contra quem expedia ordens de prisão sob as mais terríveis acusações. E ao meu coração desalmado, não bastava o recolhimento dos inimigos aos calabouços infectos, com a consequência separação dos afetos mais caros e mais doces da família. Ordenei a execução de muitos na escuridão da noite, acrescendo a circunstância de que a muitos adversários políticos mandei arrancar os olhos na minha presença, contemplando-lhes os tormentos com frieza brutal das vinditas cruéis. Ai de mim que espalhava a desolação e a desventura em tantas almas, porque um dia se lembraram de eliminar o verdugo cruel. Depois de toda a série de escândalo que me afastaram do consulado, senti o término dos meus atos infames e misérrimos diante de carrascos inflexíveis que me condenaram ao terrível suplício do estrangulamento, experimentando então todos os tormentos e angústias da morte. O mais interessante, porém, é que revi o inenarrável instante da minha passagem pelas águas escuras do Aqueronte, quando me parecia haver descido aos lugares sombrios do Averno, onde não penetram as claridades dos deuses. A grande multidão de vítimas acercou-se, então, de minha alma angustiada e sofredora, reclamando justiça e reparação, e rebentando em clamores e soluços que me pareciam no recôndito do coração. Por quanto tempo estive assim, prisioneiro desse martírio indefinível? Não sei dizê-lo. Apenas me recordo de haver lobrigado a figura celeste de Lívia, que no meio desse vórtice de pavores estendia-me as mãos fúlgidas e carinhosas. Afigurava-se a minha esposa que era familiar de épocas remotíssimas, porque não hesitei um instante em lhe tomar as mãos suaves, que me conduziram a um tribunal, onde se alinhavam figuras estranhas e venerandas. Cães respeitáveis aureolavam o semblante sereno desses juízes do céu, emissário dos deuses para julgamento dos homens da terra. A atmosfera caracterizava-se por estranha leveza,
cheia de luzes cariciosas que iluminavam, perante todos os presentes, os meus pensamentos mais secretos. Lívia devia ser meu anjo tutelar nesse conselho de magistrados intangíveis, porque sua destra pairava sobre minha cabeça, como a impor-me resignação e serenidade, a fim de ouvir as sentenças supremas.